E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem e hoje eu lhes trago uma partida muito interessante do Giovanni Vescovi destruindo absolutamente Murtas Kazgaleev, que é um grande mestre de 2600 de rating, não é qualquer um, em apenas 15 lances jogando de pretas. Isso aqui é muito impressionante e eu acho essa partida muito instrutiva, principalmente se você for um cara iniciante. Se você for iniciante, você com certeza vai usar o conceito que o Vescovi utiliza para vencer essa partida nos seus próprios jogos. Então, sem mais delongas, vamos à partida que é curtinha, dinâmica e legal. Tem peão em E4 por parte do Murtas, peão em E5 por parte do Vescovi, cavalo em F3 pressionando o peão, cavalo em C6 defendendo, bispo em B5 e A6 nós temos a Ruy Lopes, variante tradicional, o Vescovi joga o A6 para questionar o bispo, e aqui, diferente do que você vai ver em 90% dos jogos, bispo em A4, o Murtas na verdade vai para a variante das trocas, ele joga bispo, toma cavalo, e o Vescovi toma de volta, abrindo aqui o desenvolvimento da própria dama, e nós temos a variante das trocas da Ruy Lopes. Aqui o Murtas faz o roque, que é a linha principal, e basicamente as pretas possuem o par de bispos aqui na posição que podem utilizar dinamicamente para um ataque e tem uma estrutura que permite um desenvolvimento rápido que normalmente é utilizado para fazer o roque grande, e as brancas não tem nenhum peão dobrado e tem esse peão de E como um alvo de longo prazo. Pretas normalmente jogam F6 inclusive para aliviar a pressão que vai vir no peão eventualmente. Então nessa posição o Vescovi defende o seu peão dinamicamente, o peão está sob ataque, jogando bispo em G4, ele crava o cavalo e o Murtas joga peão na casa de H3. Nessa posição, o Vescovi, ao invés de tomar o cavalo, ao invés de voltar o bispo, joga uma armadilha que a gente chama de armadilha da vara de pescar, ele joga peão na casa de H5. Por que exatamente que essa daqui é a armadilha da vara de pescar? Normalmente você vai ver ela em outra linha da Ruy Lopes, né, com um cavalo aqui em G4, eu não sei te falar porque, da onde que vem esse nome, eu não sei se é porque parece uma vara, eu não sei se é porque você tá jogando uma isca e se o adversário morder a isca ele vai ser pescado, não sei, pode deixar aí nos comentários qual que você acha que é a ideia. Mas pra você que é um cara iniciante, esse bispo não pode ser capturado, porque se ele for capturado, as pretas vão tomar de volta e vão utilizar da coluna H para executar um ataque de checkmate. Então, por exemplo, vou mostrar a linha aqui para o jogador mais amadorzão. Se o cavalo sai para a casa de H2, vai vir, é claro, por parte das pretas, dama em H4, e essa bateria de dama e torre está ameaçando checkmate na casa de H2. Se o adversário tenta gerar casas para que o rei possa escapar, jogando algo como um F3, um F4, basta que as pretas joguem peão em G3 e realmente o checkmate está definido. A gente vai tomar o cavalo, vai ser checkmate, não tem o que o cara fazer, ele não tem por onde escapar. Talvez se ele jogar torre em E1, ele consiga fugir o rei dele para o centro do tabuleiro, mas obviamente a posição está completamente perdida para as brancas aqui. Então, depois do peão na casa de H5, o que as brancas têm que fazer é ignorar, e o Murtas joga peão em D3, normal. Só que o Vescovi vai pressionar o ponto F3, ele joga dama em F6, com a ameaça de tomar o cavalo, dama toma e tomar de novo, dobrando peões. Então vamos dizer que você joga aqui, sei lá, peão em C3 ou, sei lá, cavalo em C3. Bispo toma, peão toma, peão toma não, dama toma primeiro, dama toma e peão toma, e a estrutura de peões, ela é uma estrutura onde pretas têm peões dobrados, brancas também, só que as brancas são as únicas com peão isolado e, obviamente, o rei está exposto. Então as brancas não podem entrar nessa ideia e jogam um cavalo em D2, defendendo o cavalo mais uma vez. E aqui o Vescovi joga uma ideia muito bonita, ele percebe, esse cavalo não pode sair daqui, esse bispo nunca pode ser tomado e esse cavalo nunca pode sair daqui. Porque nessa posição, se esse cavalo sair daqui, eu vou tomar, vou trocar tudo, vou dobrar peões e eu vou para um final melhor para mim, porque ele vai ficar com o peão de H isolado e o rei exposto. E como esse cavalo não tem como sair, esse bispo não está de fato guardando a casa F4, que é uma casa normalmente guardada pelo bispo. Então o Vescovi joga cavalo em E7. Para onde está indo o cavalo, ele vai fazer a manobra cavalo E7, cavalo G6, cavalo em F4, e aí ele gera já ameaças chatas de sacrificar o cavalo em H3, ele tá jogando assim extremamente dinamicamente. E o Murtas Kazgaleev joga a torre na casa de E1, acreditando que com esse lance, ele tá de fato ameaçando tomar o bispo. Afinal de contas, se eu joguei torre em E1, você pode atacar pela coluna H, mas o meu rei escapa para o centro do tabuleiro. Então, Giovanni Vescovi nessa posição não cede à pressão e toma o cavalo. Ele segue sacrificando o bispo com o cavalo em G6, já refletindo sobre a ideia de, olha, mesmo que o seu rei tenha o escape para a casa de E2, enquanto meu cavalo pode ir para a casa de F4, dando esse cheque do seu rei,
provavelmente você tá muito pior se você toma esse bispo. E nessa posição, que é uma posição que já foi alcançada algumas vezes depois dessa partida em 2004, por exemplo, temos partidas de 2008 ou de 2010 essa posição, brancas podem ignorar tudo que tá rolando e jogar D4, tentando romper o centro do tabuleiro, argumentando que a torre tá na cara do rei, e o jogo segue muito igual se peão em D4 for jogado por parte das brancas. No entanto, nessa posição, o nosso querido Kazgaleev joga um lance incorreto. Ele aceita o gambito do bispo, ele aceita peão toma bispo e depois de peão toma de volta, nós temos na verdade uma posição bem melhor para as pretas. Cavalinho H2 é uma tentativa e agora é o momento. Eu quero que você pause o vídeo e eu quero que você tente encontrar a sequência vitoriosa para as pretas, porque não é tão simples quanto parece, tá? Não é torre toma cavalo, né? Por exemplo, já vou te dar a dica. Nessa posição, eu espero que você tenha se dado a chance de procurar o melhor lance. Caso você jogue o tradicional, né, dama na casa de H4, na verdade, as brancas ao tirarem a torre defendem o seu cavalo jogando o cavalo na casa de F1 e na verdade as pretas não têm ataque nenhum, estão completamente perdidas nessa posição. Você só tá com uma peça a menos por absolutamente nada, você não tem nenhuma razão para ficar com essa peça a menos, não vai dar checkmate, pode abandonar. Então, o torre 1 ele de fato gerou mesmo uma ameaça de capturar o bispo, o cavalinho H2 você não pode seguir naturalmente jogando o dama em H4, também torre toma cavalo, não vai levar a um ataque vitorioso. Nessa posição, a maneira correta de você seguir é aplicando pressão ao peão de F, jogando bispo em C5. E esse lance é o lance vitorioso. Por quê? Quando você joga bispo em C5 pressionando o ponto F2, o adversário, na verdade, tem uma maneira de não levar um checkmate, mas ele vai ter que devolver o material e ficar numa pressão extrema. Ele tem que devolver aqui a peça. Ele tem que jogar cavalo de D em F3, lidando com a pressão na casa de F2, lhe devolvendo a peça, e aí você, claro, toma o cavalo, o adversário toma de cavalo, e pretas ainda estão melhores, porque pretas possuem, é claro, a coluna H para atacar o seu adversário, igualou o material, mas as pretas têm toda a iniciativa, mas as brancas acabam sobrevivendo. Nessa posição, vários lances são jogáveis. Cavalinho H5, torre em H5 só para dissuadir a ideia de bispo G5, preparando, na verdade, torre em H5 é muito forte, né? Você impede que ele jogue bispo G5, você prepara para fazer roque long e dobrar na coluna H e pretas vão ganhar. Mas nessa posição, o Kazgaleev não encontrou o lance que segura cavalo de D em F3. Ele jogou, na verdade, o lance perdedor, cavalo toma G4, esse lance perde na hora, parece totalmente natural, ameaça a dama, defende o peão da casa de F2, mas, obviamente, perde o jogo para dama em H4. E apesar do Kazgaleev acreditar que o rei dele conseguiria fugir, ele joga rei em F1, bem, checkmate, forçado, 3 lances depois de dama em H1, rei na casa de E2, cavalo em F4, cheque. O único lance é rei na casa de F3, e nessa posição, no 15º lance da partida, Giovanni Vescovi joga dama por G2, checkmate contra um adversário de 2.600 pontos de rating, jogando de pretas, sacrificando tudo. É isso, pessoal. Essa é a partida. Hoje foi um vídeo mais curtinho mesmo. No entanto, eu espero que você consiga utilizar essas ideias agressivas nas suas próprias partidas. Eu espero que você tenha curtido ver esse clássico do xadrez brasileiro. Se sim, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Um abraço e até a próxima.